Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje, eu vim com mais um vídeo aqui da nossa carteira do canal com um novo ativo. Então fizemos aporte em um novo ativo, esse ativo foi o BCFF11 e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do fundo e o porquê que eu decidi fazer a compra desse fundo imobiliário. Bom, e antes de começar o nosso vídeo, eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida no decorrer do vídeo, se você quer comentar alguma coisa, eu estou te esperando aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o like também, que é muito importante. O BCFF11 é um fundo do BTG, é um fundo de fundos, né? Então eu tenho o objetivo de investir no mercado de fundos imobiliários. Então eu achei interessante para diversificar mais a carteira, né? Investir em um fundo de fundos. E o BCFF é um fundo já consolidado no mercado, né, muito famoso inclusive. Então eu achei interessante atribuir ele à nossa carteira de fundos imobiliários. Então aqui a gente tem algumas informações que eu gostaria de passar brevemente para vocês antes da gente ver a rentabilidade. Então a gente tem o valor aqui que está em 70,51. No dia de hoje ele subiu bastante, né? Inclusive no mês ele está subindo 12%. Então uma boa oportunidade, visto que esse fundo aqui ele está pagando dividend yield de quase 9%. Então bem interessante esse dividend yield. Ele teve uma desvalorização de 20% nos últimos 12 meses. Aqui está a cotação. Então se a gente for ver nos últimos 30 dias ele estava 67 e agora está fechando em 70. Nos últimos 6 meses ele praticamente só caiu. E se a gente for ver aqui nos últimos 5 anos, a gente consegue ver a subida aqui com a descida da Selic logo após a pandemia. E aqui a gente vê o fundo, ele sofreu bastante nos últimos tempos. E por que ele sofreu tanto? Porque o fundo de fundos ele tem duas formas de gerar valor para os seus cotistas. A primeira forma é com os dividendos dos fundos imobiliários que ele investe. E a outra forma é com o trade de fundos imobiliários, ou seja, ele compra mais barato e vende mais caro. Porém, o mercado como um todo de fundos imobiliários sofreram bastante nos últimos tempos, o que dificultou justamente esse trade do BCFF11. Porém, por um longo prazo, pensando em 3, 4, 5 anos, acredito que seja uma boa oportunidade, principalmente pelo seu dividend yield e também pela sua cota, né? Então, se a gente for lembrar aqui que esse fundo antes da pandemia chegou a R$ 117 e está R$ 70 hoje, é uma boa oportunidade, até porque a gente tem uma queda aqui de quase de 40% exatamente, né? Então é uma queda bem expressiva e a gente sabe que os fundamentos não mudaram, os fundos imobiliários continuam sendo de alta qualidade e a gente tem um gestor para justamente gerenciar esse risco. Então, a primeira coisa é o valor patrimonial por cota, que está de 78,57, ou seja, ele está abaixo desse valor patrimonial, mesmo pagando o dividend yield tão alto. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,90, ou seja, ele está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, que coloca ele numa situação de boa oportunidade para a entrada. Lembrando que não é uma recomendação, né? A gente só estuda os fundos aqui e a quantidade de cotista, que é bem interessante, que traz aí uma boa perspectiva de liquidez para o fundo imobiliário. Por último aqui eu queria mostrar o histórico, né? Então o fundo que ele sofreu com a pandemia, mas não sofreu muito. O histórico é de 50 centavos, então ele meio que manteve isso. E aqui em 2021 também ele pagou aqui no mais alto 56 centavos e no mais baixo 45 centavos. Então ele não é um fundo imobiliário que vai pagar diferentes rendimentos para os seus cotistas. Bom, e aí eu vou deixar na tela, né, o dia da compra. Então a gente fez a compra, aí está a ordem e logo após como que está a nossa carteira hoje, né, quando a gente tira o extrato na nossa corretora. Bom, e agora no Status Invest aqui a gente vai mostrar como que está o desempenho da nossa carteira. Quando a gente entra aqui em rentabilidade, a gente vai ver que a gente tem uma rentabilidade negativa de 4,32%, né? Então a gente vê aqui no gráfico que ela chegou a ganhar um pouco do Ibovespa, mas logo depois ela caiu um pouquinho e agora ela está
perdendo bastante para o Ibovespa. Lembrando que esse dado não é muito interessante a gente fazer essa comparação, porque o Ibovespa a gente só tem ações e nessa nossa carteira a gente só tem fundos imobiliários, mas só a fim de benchmark, só para a gente ver como a gente está desempenhando. Hoje a gente está caindo 4,32%, né? Então, se a gente for ver aqui em outubro, a gente caiu 1,24%, em novembro 5,41%, e aqui em dezembro a gente está subindo 2,42%. Mas, como é um investimento de longo prazo, isso acaba não sendo interessante para a gente observar no momento. E aqui estão os nossos ativos, né? Então, de questão em relação a retorno, o PVBI 11 está dando um retorno de 3,48% e os outros apenas negativo, né? O RECR 11 1,31%, o MAL 11 1,46% e o XPLG 11 4,62%, sendo o que mais está sofrendo neste momento. Inclusive, provavelmente vai ser o próximo que a gente vai investir aqui nessa carteira. Agora a gente vai falar de proventos, né? Então, se a gente for ver aqui no mês de novembro, a gente teve um provento total de R$7, e agora no mês de dezembro, sem ter encerrado o mês ainda, a gente já tem um provento de 4,90, que dá no total de R$11,90, né? Então a gente já consegue ver aqui a relação desses dividendos, né? Então nos últimos 12 meses a gente já consegue ver aqui. Então o RECR 11 pagou 2,16, XPLG 1,92, PVBI 11 1,12 e MAL 11 1,80, né? Então a gente vê que a nossa carteira está pagando aí aproximadamente R$7 por mês, e nos próximos meses vão ser mais, justamente pela entrada do BCFF11. Aqui no nosso patrimônio, então a gente começou com 943, no mês de novembro a gente teve uma queda e foi para 885, e agora a gente está com um patrimônio de 902, né? Então a gente consegue ver a volatilidade da carteira, né? Bom, era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Hoje um vídeo mais curto, só para mostrar a nossa compra do mês. Não está aqui ainda no Status Invest, porque foi recente essa compra, mas assim que for atualizado eu venho aqui mostrar para vocês como está comportando a nossa carteira. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui, o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a continuar no projeto. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.